E aí, turma, tudo bem, Neuroaprendiz? Hoje é dia do quadro Fazendo Arte, aqui do canal Conexão Neuroaprendiz. Eu sou a Cíntia Marchiori e hoje eu vou fazer com vocês um desenho com cola, usando uma técnica mista também. Vamos lá? Nós já falamos aqui no canal sobre o desenvolvimento do desenho, que também é a primeira forma de registro escrito da criança. Apesar dessa técnica ser bastante conhecida, nós vamos clarear quais as habilidades são trabalhadas com ela. Se você não quer perder as nossas dicas e ainda não é um neuroaprendiz, aproveita, inscreve-se no canal e acione o sininho para receber as nossas notificações. A dica de hoje é o desenho com cola. E é importante que desde cedo a gente mostre para as crianças que elas precisam planejar as coisas que vão fazer. Essa é uma técnica, por exemplo, que não pode ser feita integralmente no mesmo dia. É preciso planejar as etapas para que ela possa ser feita corretamente. A primeira etapa é realmente desenhar com a cola. E para isso a criança precisa observar a quantidade de cola que sai da bisnaga que ela tem na mão. É uma cola que sai menos quantidade? Ela sai em muita quantidade? Dessa forma, ela vai trabalhando com a apreensão, que a gente também já citou aqui num outro vídeo sobre os reflexos. Dependendo da força na mão, ela vai conseguir ter mais cola ou menos cola saindo da bisnaga. E isso vai interferir na qualidade geral do desenho. Eu vou desenhar aqui uma coisa bem simples. Um sol. Uma nuvem. Uma grama e uma árvore. Eu aconselho que toda vez que a gente vai apresentar uma técnica nova para a criança, a gente primeiro faça uma técnica com um tema livre, porque a criança vai estar muito mais preocupada em descobrir e usar a técnica do que necessariamente planejar o registro de uma história, por exemplo. Depois que a criança já domina a técnica, ela pode utilizá-la para fazer o registro de uma informação ou mesmo de uma história. Mas nesse momento inicial, é importante que a criança primeiro explore os elementos que ela tem na mão. Aqui eu já terminei essa etapa. Agora, só no dia seguinte, a gente vai poder colorir esse desenho. Eu já tenho aqui um desenho seco que eu fiz ontem para mostrar para vocês. É importante dizer que a gente pode utilizar 3 técnicas para fazer esse desenho que agora está transparente aparecer. Uma delas é o giz de cera deitado. É fácil. É só passar pelo papel. Eu gosto de coisas bem coloridas. Aqui também no canal, como em sala de aula, nem tudo dá certo. A minha mesa eu acabei de descobrir que é mais áspera do que eu imaginava. E o meu desenho pintado com giz de cera não deu muito certo. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês o resultado. Se fosse uma mesa mais lisinha, ia ficar mais evidente o traçado que eu fiz com a cola. E é assim mesmo, a gente tem a chance de mostrar para as crianças que às vezes a gente precisa recomeçar. A outra estratégia que eu trouxe para vocês é usar uma tinta guache aguada para fazer a mesma coisa que eu estava tentando fazer com giz de cera. Nas escolas, normalmente nós temos 2 tipos de pintura aguada. A que a gente faz com a aquarela ou a que a gente prepara, realmente misturando água com a tinta guache. E foi isso que eu fiz. Eu misturei um pouquinho de tinta com água. E ela ficou realmente bem lisinha e bem aguada. A ideia agora é cobrir todo o papel. Quando a criança tem aquela tinta guache, quando a criança tem aquela tinta aquarela, ela pode fazer um desenho bem colorido. Com a tinta guache está ficando bem mais nítido o desenho. A gente quase não consegue enxergar o desenho feito em cola. E é gostoso que a própria criança vá descobrindo onde o traço está indo. A dica que a gente tem que dar é que essa tinta precisa ser realmente bem espalhada pelo papel. Porque se ela ficar muito concentrada em cima do desenho com cola, ele também não vai aparecer. Então, ao contrário do que a gente faz em outros desenhos, essa tinta tem que realmente ficar bem ralinha. Pronto, o meu desenho apareceu.
Sobre essa técnica de desenhar com cola, a gente precisa falar uma coisa bem importante. As crianças pequenas têm a tendência de apertar infinitamente a cola. O prazer de apertar e ver a cola escorrer pelo papel, às vezes, é mais importante do que o colar em si. Por isso que a gente vê aqueles cadernos todos com folhas grudadas, porque a criança não estava pensando em dosar a quantidade de cola para a finalidade que ela queria. O prazer motor era muito maior nesse momento. Aqui nessa técnica pode acontecer, e é por isso que é importante a gente oferecer essa técnica com o uso de cola para crianças pequenas também. Aos poucos elas vão entendendo a usar a cola como um instrumento e não só pelo prazer motor. A segunda coisa que é importante a gente ressaltar é que em técnicas de desenhos que a gente faz em várias etapas, a criança desenvolve várias habilidades e várias funções executivas, que às vezes a gente, como professor, nem percebe. Essa criança, por exemplo, tem que aprender a planejar suas ações. O que eu faço primeiro? Pinto fundo ou desenho com a cola? E na sequência, o que eu vou fazer? Ela também precisa desenvolver o seu controle inibitório. Não adianta desenhar com cola e imediatamente sobrepor a tinta. O desenho vai estragar, não vai dar certo. Essas são funções que as crianças vão usar a vida toda e que através da arte a gente pode demonstrar o uso prático, sem ficarmos fazendo sermão e dizendo: tá vendo, eu te disse, não deu certo. A criança aprende fazendo, aprende com a prática, aprende se divertindo e fazendo arte. Observando o desenho já pronto, a criança pode fazer o que a gente chama de análise e síntese. Ela consegue entender que várias partes compuseram o todo. Ela também desenvolve seu senso estético, porque ela percebe o que deu certo e o que não deu certo, o que combinou e o que não combinou. E assim, a cada desenho, a criança vai aprimorando o uso das cores e o seu próprio traçado. Professores de crianças do Fundamental 1 e 2 e pais costumam ficar de cabelo em pé quando veem as crianças usando cola de forma inadequada. Isso normalmente acontece quando a criança foi privada, na educação infantil, de usar e aprender a manipular a cola. Se você gostou dessa dica e achou as nossas reflexões importantes, dê o seu like e ajude o YouTube a distribuir esse material para um número maior de pessoas. Se você já conhecia essa técnica ou, se lembrando aqui no canal, oferecer ela para os seus alunos, me conta nos comentários. Eu vou adorar descobrir isso. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!